Graça e paz. O livro de Isaías, no seu capítulo 53, nos diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esses versículos 4 e 5 do capítulo 53 de Isaías se referem a Jesus, que foi traspassado pelas nossas iniquidades, que levou sobre si as nossas dores, que enfrentou uma vida no final do seu ministério movido por grandes opressões, para que levasse sobre si os nossos problemas, a nossa limitação, as nossas dificuldades e nos trouxesse paz, vida e salvação. Foi necessário que ele fosse pisado, foi necessário que ele fosse humilhado para que nós tivéssemos acesso a esta salvação, a esta graça vinda do trono de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Por que se ele, que foi o Filho de Deus, trazido a este mundo para viver a essência do Evangelho, para viver a essência da Palavra de Deus, pôde sofrer dores, enfermidades e castigos, e nós não queremos passar pelo mesmo? É certo que ele levou sobre ele toda esta dor, toda esta enfermidade em nosso lugar. Mas isso não nos dá o direito de requerer que também não vivamos determinadas situações constrangedoras nas nossas vidas. O fato é que nós muitas vezes entendemos que quando Deus vai nos honrar em alguma situação, quando pedimos a Deus a dupla honra que a própria palavra mesmo dele diz, nós queremos entender ou assimilamos que esta dupla honra é para esta terra. Nós queremos compreender, porque é melhor assim para a gente, que a dupla honra que Deus vai exercer sobre as nossas vidas, muitas vezes vai desonrar aquele que nos afligiu. A gente espera que o agir de Deus nas nossas vidas nos tire de uma vergonha e nos coloque numa posição de honra e de vitória, que muitas vezes esta própria posição ela acaba humilhando e envergonhando outras pessoas. Este não é o Evangelho e o chamado de Deus para as nossas vidas. É certo que Deus vai honrar todos os teus preceitos da sua vida, todos os propósitos que Ele tem colocado no seu coração, todo o chamado que Ele tem colocado sobre a sua vida, Ele há de honrar. Mas não é uma honra humana como esperamos. Jesus foi um homem honrado. Jesus teve a honra, a conquista da salvação quando Ele se entregou humildemente para passar por todas essas aflições, por todas essas dores, e ao final ainda assim foi crucificado. Ali, naquela humilhação, naquela condição de humilhação, Ele conquistou a dupla honra para as nossas vidas. E nós, muitas vezes, ao passarmos por determinadas situações no nosso dia a dia, nos ministérios que exercemos, que Ele mesmo nos chamou, no trabalho, nos relacionamentos, nas situações que vivenciamos, passamos por determinados problemas que nos deixam muitas vezes cabisbaixos, oprimidos e até nos sentindo humilhados. Clamamos pela dupla honra de Deus como se essa dupla honra viesse para nos colocar numa posição honrada e humilhar ao outro. Este não é o cristianismo bíblico. Este não é o Evangelho que a palavra nos ensina. Ele pode sim, em determinados momentos, nos colocar humanamente em posições de vitória, nas posições de destaque diante de outras pessoas. Mas outra parte das vezes também, esta honra não virá aos olhos humanos. Esta honra que você está esperando pode não vir das pessoas que te subjugaram.
A gente espera que aquele que nos subjugaram, aquele que nos ofenderam, aquele que nos humilharam, aquele que nos oprimiram, sejam oprimidos, envergonhados e humilhados. Não é assim que Deus trabalha. O plano dele é muito maior. O plano dele vai te honrar diante de pessoas que eventualmente você nem conhece. O plano dele é para honrar a tua vida em benefício, em pró da palavra completa, do cenário completo. Você será honrado diante de pessoas que talvez você não saiba, não veja, nunca entenda. Nunca entenda. Não espere honra humana. Não espere que a honra de Deus sobre a tua vida se converta em situações humanas que te coloquem numa posição de destaque e que envergonham o outro, qualquer que ele seja. Não é assim que Deus age. Entenda que Ele está te colocando ou vai te colocar certamente numa posição de honra. Mas essa posição é para que o Evangelho produza efeito, não apenas na tua vida, mas também na vida daqueles que estão à sua volta. E talvez você se sinta numa posição de humilhação ao longo de toda a sua existência. Às vezes, determinados pontos na sua vida nunca terão uma solução como você espera aos teus olhos. Isto não significa que Deus não está te honrando. A honra dele é para amplitude do ministério, é para crescimento do evangelho, é para expansão da palavra e da graça dele através da sua vida. Assim como Jesus foi humilhado, foi traspassado, levou sobre si as nossas dores e humanamente foi a pessoa, o ser humano mais humilhado de toda a existência da história. Mas a honra que ele conquistou através da ministração, da graça, da palavra, da salvação que ele conquistou na cruz, não há quem ultrapasse tamanha honra diante do plano de Deus.